Oi, oi. E então, eu pensei em muitas coisas pra falar hoje. Eh, e eu quero tentar falar sobre tudo, não me aprofundar, mas falar sobre tudo que eu pensei, assim. E eu queria começar falando sobre eu estar sozinha, finalmente. Essa é a terceira vez que eu fico sozinha esse ano. A primeira vez eu não fiquei totalmente sozinha, porque foi quando eu ia falar meu ex, mas eu sei que, sabe, é uma pessoa que me despreza, que deve ter nojo de mim, então provavelmente o que a gente teve não foi real. Mas enfim, a primeira vez ele teve aqui, então eu não fiquei totalmente sozinha. A segunda vez eu fiquei uns dias sozinha. E agora eu vou passar mais um tempo sozinha essa semana. E isso é importante pra mim. Eu preciso estar sozinha. É estranho, me ver de certa forma morando com meus pais depois de 10 anos morando sozinha. E por questão de saúde, né? Saúde do meu pai. Ano passado, final do ano passado, nos últimos 2 meses, meu pai ficou pouco mais de um mês internado. E aí, quando foi tipo segunda semana de dezembro, ele veio pro Rio com minha mãe. E estão aqui desde então. É, ele sentia dores fortes e tem o fato dele estar ainda tratando, lidando com o câncer que foi diagnosticado lá em 2021. Mas na época o que ele estava sentindo muito era muitas dores nos ossos, nas juntas. Ele estava com dificuldade de se locomover, fazer as coisas sozinho. Então esse início de ano foi tipo muito difícil assim pra gente, porque meu pai não dormia direito, aí eu acabava não dormindo direito também, porque ele meio que precisava de mim pra tudo, né, sabe? Levantar ele, sentar ele, ajudar ele a secar as costas, fazer a barba dele, cozinhar pra ele, vestir ele, calçar a meia dele, calçar o tênis dele, tudo. E e aí ele ficou aqui por fazer fisioterapia, lidar com tudo que precisava lidar, e já tá bem melhor, tanto que foi pra Cabo Frio dirigindo dessa vez, a última vez ele não foi. Eh, eu queria falar um pouco sobre como isso é exaustivo, assim, porque eu sinto que às vezes eu não tenho o direito de falar sobre isso. A minha vida adulta inteira, desde que eu me tornei adulta, eu tenho que lidar com o meu pai lidando com câncer e cirurgia, tratamento, cuidar do meu pai, e ainda tem, tipo, o fato da minha mãe ser uma pessoa que tem epilepsia, também tu já sabe como é. Isso me gera muita ansiedade, muita preocupação. Não teve, tipo, um ano da minha vida que eu me vi tranquila em relação à saúde dele, assim. E para mim, ver o meu principal referencial de força ficando cada vez mais frágil me, me gera muitas coisas, assim, muito medo. Muito medo. É estranho, porque eu sinto que a relação minha com meu pai hoje em dia é melhor também por causa disso, sabe? Porque por ele se encontrar vulnerável, ele aprendeu a olhar pra mim também de uma forma, não sei, mais próxima. Então, compreender quando eu falo pra ele, quando eu conto a minha dor pra ele, quando eu falei sobre ser trans, por exemplo, e ele respeitar isso, compreender isso e buscar tentar me tratar da maneira devida enquanto minha mãe não faz um esforço nenhum, é um peso, sabe, constante. Eu queria só que ele ficasse bem, eu pudesse relaxar por um momento. Eu sei que isso não é possível, que isso nunca vai acontecer, que eu não vou relaxar.
Eu sou cheia de medo, totalmente, assim, sou muito medrosa, eu tenho medo de tudo. Quando eu era criança, só tinha medo de altura. E hoje eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo da rua, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo da forma como as pessoas se relacionam. Esse mundo, assim, a forma. Eu acho tudo bizarro. Eu não consigo entender, assim, eu não consigo entender tudo que eu vejo. Eu, essa semana, por exemplo, uma amiga da época de Cabo Frio, ela veio me seguir na conta dela nova dela no Instagram. Aí eu segui de volta e tal, e aí 2 dias depois ela postou story com uma pessoa que também era minha amiga. E essa pessoa, que era minha amiga, quando eu comecei a falar sobre a minha transição no Instagram, ela passou a quase que diariamente compartilhar coisas transfóbicas nos stories, né? E aí vem uma pessoa que eu considero andando com uma pessoa que eu considerava sem se importar com o ódio que ela compartilha e como isso pode me afetar, me lembra muito do medo que eu tenho das pessoas, assim, de as dinâmicas. Eu sinto que, tipo, as pessoas realmente não se importam meio que com nada. Comigo, principalmente. Comigo, principalmente. Eu lembro, por exemplo, a minha relação com mulheres. Eu cresci sendo próxima de garotas, mas ao mesmo tempo existia uma distância, porque eu sentia que eu era amiga delas, mas elas não eram tão amigas assim, sabe? Elas não paravam pra pensar, tipo, qual devem ser as dores dessa pessoa, o que que ela deve passar, como ela se sente quando essas coisas acontecem. Tipo, na época da escola, você vê a garota que é sua amiga ficando com um garoto que pratica bullying com você e te assedia, coisas assim, e que vai se repetindo até a vida adulta. E sim, isso interferiu na minha vida adulta. Eu, tipo, desde quando eu mudei pro Rio, eu não consegui criar amizade com uma mulher cis. Porque eu tenho trava, eu não confio nelas. Eu não sinto que pode existir um vínculo honesto ali da outra parte, sabe? E aí eu me bloqueio. Eu tô me atropelando. É que são coisas guardadas. Mas no geral é muito isso, assim, tipo, pessoas. Eu fico pensando sobre luto, por exemplo, sobre. É isso, sabe? Tipo, aqui no Rio de Janeiro é assim, pô, fulano. Fulano é. Sei de uma história que fulano abusou de não sei quem, mas, tipo, continua na roda. Ah, fulano é transfóbico, mas continua na roda. Ah, fulano fez tal coisa, mas continua na roda. E são, mas essas oportunidades não são dadas para todo mundo, né? Eu sinto que pra mim, por exemplo, enquanto pessoa trans e ai, a estranha, a reclusa, a solitária, existe muito estigma. Eu não tenho as mesmas chances que outras pessoas têm de, sei lá, sabe? Tipo, garota cis agindo de forma absurda, abusiva, escrota e sendo vista como fofa, ingênua, doce, por conta da estrutura do corporal, um corpo de 1,60 m magro, traços finos de delicadeza que eu jamais vou conseguir reproduzir, né? Não sou isso, não cresci sendo uma menina cis nesse mundo. Isso é sempre normalizado, assim. Eu acho bizarro
sei lá, você vê uma pessoa que desce o cacete na outra, que diz que a outra não presta, que a outra é isso, a outra aquilo, e aí tu vai ver a publicação da outra e tá lá comentário dessa pessoa, tipo, elogiando a outra, isso é naturalizado. Ou então você vê um amigo dizendo que ama o outro, logo depois falando porque o outro está discordando dele, ele fala que o outro é invejoso, o outro é odioso. Mas o movimento que você está fazendo desse julgamento vem de um lugar de amor ou vem de um lugar de ódio, não compreensão, sabe? São muitas coisas que me confundem, que eu não sei lidar e eu nem tento lidar, porque eu sinto que realmente eu não faço parte. E que eu não quero fazer parte, porque eu não tenho jeito para isso. Eles têm jeito para isso, sabe? As pessoas fazem isso naturalmente, diariamente. Elas dissimulam, elas mentem, elas fazem cena, elas são falsas umas com as outras, elas falam mal umas das outras dos amigos. Mas é todo mundo bem visto. E tá todo mundo junto. Eu não consigo entender, assim, essa dinâmica eu acho doentio. E é doentio, mas é mais uma das coisas doentias que são normalizadas. Sei lá. Eu também fiquei pensando, falando em doença, falar de mim. Essa semana viralizou nas redes sociais uma parada de inteligência artificial, que é tipo você pegar uma foto sua e as pessoas estavam criando uma Polaroid delas com algum artista. E eu fui fazer isso. Só que eu fui fazer isso com o, o meu amigo hétero da época de escola, que apareceu pra mim lá meses atrás no Tinder, me dando like. E que eu sonho a minha vida inteira com ele. Que eu queria visualizar, né? Como seria isso, assim. E eu fiquei pensando na minha solidão. Que triste, né? Precisar de inteligência artificial para poder visualizar a possibilidade de um afeto que não é possível. Quando ele apareceu, meses atrás, eu estava falando sobre ele com uma pessoa. Eu tinha contado para essa pessoa sobre os sonhos constantes que eu tenho com ele a minha vida toda. Vira e mexe eu sonho com ele. E toda vez que eu sonhava com ele, eu acordava ansiosa, porque eu ficava me questionando: mano, cadê Fulano? Por onde Fulano tá? E busquei saber várias vezes e ninguém sabia. Ninguém da época da escola sabia por onde ele estava, o que tinha acontecido com ele. Ninguém via, ninguém sabia, nada. Eu recebi uma notícia dele, é, acho que talvez em 2022, quando eu fui para Cabo Frio uma vez, que um outro moleque de uma outra época, de uma outra escola, conversando com ele, ele me falou: Fulano, conheço. Aí eu falei: Cara, sério, por onde que ele tá? Você sabe? Ele, pô, não sei. Me falaram que ele tinha enlouquecido, de droga e sumido. E quando ele me contou isso, chorei. Eu chorei muito, porque eu lembrei da época da escola. Eu lembrei, assim, ele era tipo o único garoto hétero que me tratava como gente, né? Que não era escroto comigo. Mas teve um ano que chegou um garoto na nossa turma
esse garoto entrou junto com o irmão dele, mas o irmão dele era de outra turma. E eu senti que não, que eles não eram uma boa influência para esse meu amigo. Que conforme ele ia andando com eles, ele estava se mostrando um machinho escroto. E quando eu fiquei sabendo de como ele estaria atualmente, o que me falaram das drogas e tudo mais foi justamente introduzido através do irmão desse garoto lá. Uma pessoa me falou que eu fico remoendo muito o passado. E eu realmente fico. Eu não sei se é por conta desse lance da Vênus em Câncer, mas assim, eu sinto que as pessoas que eu amei de verdade, mesmo que eu ti- não tive nada amorosamente com a pessoa concreta, eu sinto que a gente tem uma responsabilidade por quem a gente ama, né? A gente tem. E quando ele apareceu meses atrás, eu lembro que eu vi assim, eu falei, cara, impossível. E muita ansiedade. E eu fiquei muito feliz porque eu vi as fotos atuais dele e eu pude ter uma noção de como ele estava atualmente. E, e eu falei, cara, é você? Como você tá? Você tá bem? Eu busquei saber como você tá e ninguém sabia dizer e enfim, ele te combinou, né? Mas não é muito sobre isso, assim, é sobre ser um padrão que se repete na minha vida, porque eu realmente fico me importando com coisas que eu deveria não me importar e deveria esquecer. Seja o garoto da minha escola, ou seja a última pessoa que eu tentei me relacionar que, tipo, mostrou pra mim claramente que ele me despreza, que ele tem nojo de mim, mas eu fico pensando, cara, será que ele tá bem? Será que ele tá bem? O meu pai, minha mãe. Mas eu nunca tive esse cuidado comigo, sabe? Eu nunca me cuidei. Acho que eu nunca nem tive oportunidade. Quando eu mudei pro Rio, eu pensei, tá, agora é o momento de olhar pra mim. Pô, eu vou dormir, sabe? Eu vou dormir, eu não vou virar as noites pensando que eu tenho que esperar a minha mãe acordar pra acompanhar ela tomando café, pra ter certeza que ela não vai ter uma crise epilética enquanto ela toma café e ela se machuca, ou ela se queima, ou ela se corta, sei lá. Não preciso me preocupar com isso agora. Isso não é responsabilidade minha. Agora eu vou olhar pra mim. Mas eu não fiz, eu não fiz isso. Acho que eu não tive nem oportunidade, assim. Acho que isso tem a ver também com ter demorado tanto pra, tipo, decidir transicionar. É difícil, porque eu nunca me olhei com carinho e com cuidado, com atenção. É, é isso, eu acho que eu realmente não tive oportunidade, eu não tive chance, assim. E nem vou ter. Desculpa falar isso. Mas quando terminou a minha última tentativa de me relacionar, eu decidi, assim, que, tipo, foda-se tudo agora. Eu vou focar em cuidar do meu pai e vai ser isso até o meu final, sabe? Não quero mais saber de me relacionar com pessoas no geral. E nem comigo, sabe? Tipo, abrir mão de mim, como sempre fiz. Porque é isso, eu não vejo sentido, né? Eu não vejo sentido.
no que eu vejo no mundo. Pelo menos o que eu vejo dentro de casa pra mim faz sentido, porque é o que eu tô acostumada a minha vida toda. Mas tudo que eu vi do mundo, eu não vi sentido na maior parte das coisas. São, tipo, poucas coisas bonitas e que te fazem sentir bem, e a maioria, isso não tem sentido. Por que que tudo é assim? Por que que as pessoas agem assim? Mas pelo menos essa semana eu vou ter esse tempo pra mim. Poder dormir, tipo, numa casa vazia, sem barulho, sem coisas caindo, sem coisas quebrando, sem voz alta. Poder cozinhar na hora que eu quero. Poder fazer o que eu quero na hora que eu quero. Descansar um pouco a mente, que é exaustivo. É exaustivo morar com uma mãe narcisista, transfóbica. É exaustivo ver meu pai frágil. É exaustivo olhar pra mim. Eu me canso de mim, assim, o tempo todo. Me acho patética. Me escutando agora, eu tô, tipo, me achando ridícula. Eu queria, tipo, tentar buscar uma forma de ah, me sentir, ao menos, um pouco mais confortável dentro da minha realidade nesse momento. Eu não sei como. Quero acreditar que é possível. Eu sei que é possível. Já nem que descobrir, assim, quais seriam os meios. Eu não queria ficar chorando toda a sessão. Desculpa. É, eu tô sempre ansiosa e. É, a gente pode continuar semana que vem? Tá, ok. Ok. Beijo. Tchau.